Eleições 2024. Ribeirão Preto está em contagem regressiva para escolher os novos prefeito e vereadores. Quase 480 mil eleitores devem ir às urnas no próximo domingo, o maior pleito da história da cidade. Faltando pouco para as eleições de 2024, Ribeirão Preto se prepara para definir os novos prefeitos e vice-vereadores. No próximo dia 6 de outubro, mais de 477 mil eleitores da cidade irão às urnas, o maior número da história. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o município registra um aumento de 8% em comparação às últimas eleições municipais. Além do aumento no número de eleitores, a cidade enfrenta o desafio de recuperar a confiança da população. Em 2020, Ribeirão Preto registrou a maior taxa de abstenção da história, com mais de 32% dos eleitores ausentes. A principal questão aí é cultura. E me parece que a Justiça Eleitoral tem feito um trabalho muito significativo na tentativa de romper uma cultura de, se não ignorância, mas essa cultura de abstenção, essa cultura de até, digamos assim, desprezo com o processo democrático. Então, a única maneira de você alterar o rumo da gestão é participando do processo político. Com o aumento no número de eleitores em Ribeirão Preto, a Justiça Eleitoral intensificou os preparativos para garantir que tudo esteja pronto no dia 6 de outubro. Nessas eleições serão 405 candidatos, sendo 6 para prefeito e 399 para vereador. Além de escolher os representantes, o eleitor terá que lidar ainda com questões como e-título, biometria e quais documentos levar. Em termos de documentação, no dia da eleição é imprescindível que o eleitor compareça portando um documento de identificação oficial com foto. Pode ser RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, ou para aquele eleitor que já fez a coleta biométrica, ele pode utilizar o e-título, um aplicativo da Justiça Eleitoral que é baixado no celular, e ele pode ser utilizado como documento de identificação para o eleitor que já fez a biometria. Se o eleitor comparece somente com o título, ele não consegue votar, porque o título, na verdade, ele não é necessário. O que é fundamental é o documento com foto. Quem não tem a biometria vai poder votar de qualquer forma? Não, aqui em Ribeirão Preto a biometria não é obrigatória, então o eleitor que não fez a coleta vai votar normalmente desde que o seu título esteja regular. Então não precisa se preocupar, o eleitor que não fez a biometria, ele vai votar normalmente. E mesmo com o processo de regularização do título encerrado, ainda há muitas dúvidas entre a população. Como que tira a segunda via de título de eleitor, que já aconteceu comigo, meu Deus, foi uma correria. Como é que foi para tirar a segunda via? Você tem que marcar primeiro no poupa-tempo, aí depois você tem que vir para cá, tem que ir na prefeitura, é uma burocracia que nessa época, como a gente tem que votar, chega a ser um estresse que não precisava ter, sabe? A minha maior dúvida aqui em Ribeirão era saber quem eram os candidatos a prefeito. Eu acredito que são muitos, mas ouvi um ou mais nomes. E também sobre sessão eleitoral, porque a cidade é bem grande, às vezes a gente não sabe exatamente onde que vota, ou então esquece, ou então até mudou de sessão, por algum motivo, realocou, enfim. Ribeirão Preto conta com 1.398 sessões distribuídas em 131 locais de votação em 4 zonas eleitorais. Quem solicitou a transferência temporária para a cidade ou ainda não sabe onde votar, pode consultar o local pelo aplicativo e-título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. É possível consultar o local de votação tanto pelo aplicativo e-título no celular, quanto pelos sites do TRE de São Paulo, quanto do Tribunal Superior Eleitoral, ou até mesmo pessoalmente aqui no cartório eleitoral. Se o eleitor tiver dificuldade para lidar com o celular ou com os sites, ele pode vir aqui. E eu só queria fazer uma observação em relação à propaganda eleitoral. No dia da eleição, a propaganda eleitoral ela constitui crime, mas ao eleitor é permitida a manifestação individual e silenciosa por meio de camiseta, broche, disco ou bandeira, desde que ele permaneça em silêncio. Ele não pode influenciar outros eleitores a votar se não configura o crime de boca de urna. O uso do celular será permitido somente para apresentação de documentação digital. O eleitor ele pode usar o celular para se identificar perante a mesa receptora de votos, perante o presidente da sessão. Mas na sequência ele precisa desligar o seu celular, colocar o celular na mesa de apoio e se dirigir à cabina de votação sem estar portando o celular, porque o celular na cabina de votação ele é proibido. E se o eleitor fotografar a urna ou tirar selfies na urna, que isso já aconteceu em eleições passadas, isso pode
ensejar uma responsabilização criminal, né? Eventualmente pode configurar o crime de violação do sigilo do voto. Os candidatos também devem seguir algumas regras até domingo. Os candidatos eles podem, até as 22 horas do dia anterior à eleição, eles podem fazer carreata, eles podem fazer campanha, eles podem fazer caminhada, motociata, comícios de maneira geral, até as 22 horas do sábado. Até as 22 horas do sábado, o candidato pode fazer a sua campanha. No dia, o candidato não pode pedir voto, embora ele possa comparecer, evidentemente, cumprimentar seus eleitores em cada um dos colégios eleitorais. Com o início oficial da campanha eleitoral em 16 de agosto, partidos candidatos tiveram pouco tempo para conquistar os eleitores. A expectativa é que as eleições deste ano sejam mais competitivas, com um olhar atento para o futuro da cidade, quanto para o fortalecimento da democracia em Ribeirão Preto. No dia 6 de outubro, os eleitores da cidade terão a oportunidade de escolher quem conduzirá Ribeirão Preto nos próximos 4 anos. Mas a desconfiança é grande. Será que vão cumprir o que estão falando realmente? O meu candidato está prometendo muita coisa, mas eu, como cidadã da cidade, tenho visto que é muita conversa e verdade vai vir pouca, viu? O pessoal precisa tomar muito cuidado na hora de votar. A minha maior dúvida é se os candidatos vão cumprir o que eles estão prometendo. A única coisa que eu queria é saber se os candidatos vão cumprir mesmo o que estão falando nas pesquisas, né? E nas entrevistas, tanto nos debates da clube e tal, eu quero saber se eles vão cumprir mesmo o que eles estão prometendo. Além de votar com consciência, é essencial comparecer às urnas e exercer o direito à cidadania. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. Lembrando que a cobertura das eleições você acompanha aqui na TV Clube Band com o Voto Secreto 2024, a partir das 5 da tarde.